Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. No final desta reflexão sobre um ditado bem conhecido, darei a resposta à pergunta 694 e uma nova pergunta bíblica para testar seu conhecimento das Escrituras. Você já ouviu o ditado: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos? É uma frase que merece reflexão para manter um equilíbrio no nosso pensamento, equilíbrio guiado pelas próprias Escrituras. Inicialmente, devemos entender que esse ditado não vem da Bíblia. Muitos atribuem a frase ao famoso cientista Albert Einstein, porém eu não achei nenhuma comprovação de ser frase dele. Pelo contrário, alguns pesquisadores afirmam que Einstein nunca fez essa afirmação. Mesmo não sendo uma expressão específica das Escrituras, podemos ver um elemento de verdade quando consideramos exemplos e ensinamentos bíblicos. Ao longo da história, Deus usou pessoas que pareciam pequenas, limitadas e fracas para realizar grandes obras. Moisés discutiu com Deus, afirmando suas limitações, e mesmo assim foi escolhido pelo Senhor como um dos maiores líderes da história. Gideão demonstrou medo e falou da sua insignificância, de como era de uma família pequena, não importante, mas ele foi usado para libertar os israelitas da opressão dos seus inimigos. Davi foi desprezado até pela própria família, mas se tornou rei de Israel e prefigurou o Messias, Jesus. Os apóstolos de Jesus foram vistos como homens sem preparo formal, mas tiveram um impacto enorme no mundo. Uma influência que ainda nos afeta 2000 anos depois. No ensinamento de Jesus, as atitudes do coração foram muito mais importantes do que a eloquência ou inteligência da pessoa. Fato frisado na conhecida parábola do semeador e nas suas repreensões dos líderes religiosos hipócritas. O apóstolo Paulo disse que as pessoas consideradas mais capazes têm muita dificuldade em chegar ao Senhor. Ele fala em 1 Coríntios capítulo 1 sobre poderosos, nobres, ricos e como é difícil chegar a Jesus. Nós devemos usar nossa inteligência, sem cair na tentação de imaginar que nosso raciocínio seja suficiente para alcançar a verdade ou alcançar a comunhão com Deus. Dependemos de Deus para realizar nosso potencial. Mas esse fato também não deve ser motivo de preguiça. Não podemos ficar de braços cruzados acreditando que Deus vai realizar sua obra sem nossa cooperação. Pense nos exemplos que eu citei. Moisés, Gideão, Davi, os apóstolos. Esses exemplos servem para mostrar que Deus exige esforço e sacrifício daqueles que Ele chama. Aqueles servos tiveram que suportar rejeição por familiares e compatriotas, tiveram que superar o medo de pessoas poderosas, arriscaram suas vidas, alguns deles sacrificaram a vida para cumprir o propósito divino. Sacrifícios parecidos podem fazer parte da nossa história também. Vamos cooperar com Deus, mas vamos permitir que Ele realize sua obra em nós, como o apóstolo Paulo falou em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. É verdade que Deus capacita os escolhidos? Sim, mas vamos manter esse entendimento no contexto bíblico e não confiar tanto só em ditados populares. Você conseguiu responder a pergunta 694 sem olhar na Bíblia? A pergunta: a carta conhecida como Terceira João foi dirigida a quem?
Alternativas: A. João, B. Gaio, C. Paulo ou D. Tiago. A resposta certa, alternativa B. Gaio. Diz 3 João, versículo 1, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. E para a nova pergunta, também tente responder sem olhar na Bíblia. Qual rei é citado como autor no último capítulo do livro de Provérbios? Alternativas: A. Davi, B. Salomão, C. Ezequias ou D. Lemuel. Darei a resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. É verdade que Deus não depende da nossa capacidade para realizar suas obras, mas isso não significa que podemos ficar de braços cruzados sem fazer nada. Nós temos que cooperar com Deus para realizar a obra do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.